Glória a Deus. Com a sua Bíblia na mão, eu queria que você abrisse em Salmo 68, verso 1. Aleluia. Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Igreja linda. Não está falando de Moisés, não. Falei isso, ele disse, está falando de mim, gente. Senhor, você está falando também. Eu queria falar de água viva. Brincadeira. Meu discipulado. Salmo 68, verso 1. Que Deus levante espalhados os seus adversários, digam amém. Pode sentar. Glória a Deus. Dando glória, né, gente? Está feliz. Enquanto você senta, eu fico de pé. Eu preciso pregar que nem o nada. Tá moderno, né, gente? Quem concorda que eu posso? Tem vergonha, né, gente? Vou botar esse culto todo mundo de pé. Gente, esse negocinho aqui é top, né? Eu achei botei no pé, começou a do meu pé, quem tá com frio? Ele manda vir até com cobertor para a igreja. Glória a Deus, só não dorme, hein, gente? Certo? Que bênção ver a igreja adorando o Senhor, né? Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Eu tenho essa mensagem, ela revela mundo espiritual. Ela não é uma mensagem simples, fácil de compartilhar, porque são muitos textos. Eu anotei, são 14 textos para se abrir, para ler. Então, eu vou tentar, de alguma forma, explicar rápido, mas eu tenho certeza que se você entender, você vai ver a cruz do Calvário de maneira diferente. Porque nós temos muito de imagens, Jesus na cruz, morto, mas a cruz, ela não foi um símbolo de derrota, mas ela foi um símbolo de vitória. Houve uma vitória ali. E não foi só do povo de Deus, houve uma vitória no mundo espiritual. Houve uma vitória em todas as dimensões que se possa existir. Então a cruz é um marco de vitória. E eu queria mostrar um pouco dentro dos textos a cruz do Calvário por uma perspectiva espiritual. Não biográfica como está em Mateus, ou Lucas, ou Marcos, ou João, mas de uma forma que se cumpriu de fato em Jesus o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Eu queria que achasse esse texto para colocar aqui. Né? Porque você usa o Canva e tal. Gente, lê comigo aqui, ó. A cruz não foi derrota, foi vitória. Ficou bonita a imagem? Essa não foi o chat. Foi o Canva. Tira e vamos trabalhar com os textos, tá bom? Porque eu vou precisar dos textos. Porque se eu for esperar abrir todos os textos, a igreja vai ser um pouquinho desafiador, porque as pessoas ainda não conseguem ver que tem Naum, Rabacuque, essas coisas na Bíblia. Então, logo a gente consegue. Os textos na lousa, ó. Tem um giz de cera aí pra gente fazer. Quem tem aflição com esse som? Sério? Traga uma lousa pra mim. Brincadeira. Ninguém dorme no culto, né? Quando eu escuto esse I, eu lembro do Fred Guga passando a unha dele. Tá te dando agonia aí? A cruz também devia dar essa agonia em você. Mas foi vitória, amém? Na cruz foi vitória. Foi na cruz, foi na cruz.
Oh, amém. Eu não consigo cantar, né, gente? Aí eu tenho que... Você está pronto com os textos aí? Então, acha o texto para mim que tem que se cumprir tudo sobre Jesus, na lei, nos profetas e em Salmos. É o texto que eu não marquei, gente. É o único texto. Então ficou 15 agora, não são 14 mais. Colocou, varão? Como você sendo da multimídia não sabe? Eu não lembro o endereço do texto. Eu sei que está no Novo Testamento. Quem achar rápido aí pode dar o irmão. Olha esse texto, gente. Então, Jesus mesmo na sua palavra diz que era de muita vontade que os profetas e reis e pessoas antes daqueles discípulos, era vontade deles ver o que os discípulos estavam vendo. Porque muitos tinham a revelação do Cristo que viria, mas não conhecia Cristo. E os olhos dos discípulos contemplaram Jesus e as profecias se cumprindo. Então, para falar de vitória da cruz, nós temos que... Nós até agora. Lucas 24 aí, ó, os irmãos aqui mais rápido. 24, 44. Gente, agora pode botar o celular no avião, tá bom? Ok. Quem disse? Foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que tudo o que a meu respeito está escrito, na onde? Então nós vamos encontrar na lei de Moisés, nós estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar nos profetas, nós vamos encontrar nos Salmos, tá bem? O que se apontava para Cristo. Pode tirar essa musiquinha aí, tá? Por favor. Então, quero que vocês entendam que a revelação de Cristo, ela veio lá no Antigo Testamento pelo mover espiritual. Os profetas receberam revelações, mas não em plenitude de como seria o Messias, mas de fato ele já era revelado lá. Então, tinha que se cumprir o que foi profetizado sobre Jesus. Então, nós vamos encontrar na cruz do Calvário, ela não sendo uma derrota, sendo uma... Nós vamos encontrar revelações espirituais daquele momento no Antigo Testamento. Nós vamos apontar para eles. O primeiro texto que a gente leu foi Salmo 68, verso 1, que significa que Deus se levanta e sejam espalhados os seus inimigos e fujam dele os seus adversários. A princípio, não parece tanto aqui que há uma revelação da cruz do Calvário nesse texto, mas o que eu quero falar desse texto é que Deus se levanta para dar vitória para os seus. Amém? E para o seu, como foi dado a Jesus. E já você vai começar a entender algumas coisas no Salmo. No verso 4, a Bíblia vai dizer assim: cantem a Deus. Vocês estão com o Salmo aberto aí? Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre o seu nome exultem diante dele. Então você já vai vendo que Deus, ele recebe o louvor e ele é um Deus que cavalga sobre... Pode grifar esse texto aí, porque as pessoas não estão acreditando, estão achando que é filosófico isso aqui. Mas Deus cavalga nas nuvens. Ah, pastor, você tá... Segura aí, Gu. Deus cavalga... É um mistério entre eu e o Gustavo. Deus cavalga nas nuvens. Escrevam isso daí no seu caderno. Vocês estão comigo até aqui? Então, ainda assim, você vai ter um pouco de revelação espiritual do que acontece nas áreas celestiais no verso 17. Olha só, os carros de Deus são
Incontáveis, são milhares de... E neles o Senhor veio para o lugar santo. Diga, Deus tem carros. E quantos são? Milhares. Eu quero me parecer com o meu Senhor. Tem milhares de carros. Brincadeira, eu nem gosto de carro. Sou cegado com carro. Mas ele tem milhares? Tem ou não tem? Está escrito, ele tem carro. Só que o carro dele, meu irmão, é o estilo de Volta para o Futuro. Voa! Entendeu? Nós estamos chegando nos drones ainda, mas os carros do Senhor, ele voa! O que foi falado aí? Não é o Prius, não. Glória a Deus, não é o Prius, não. Não é movido a bateria, é movido ao poder. Mas quando nós falamos de ter milhares de carros, nós estamos falando de um cortejo espiritual. Nós estamos falando de um exército celestial. Quando nós vemos a rainha Elizabeth, ela saindo do seu castelo, do seu palácio, há uma carruagens, há um cortejos. E aquele que escuta a trombeta deve se ajoelhar e se prostrar, porque a rainha está passando. E ainda que passa a carruagem sem a rainha, se deve prostrar por temor e honra à rainha. Então nós estamos falando de um cortejo espiritual. Sim, Deus tem. Peraí, vamos ajudar aqui você que eu estou falando de carro celestial e talvez você vai ficar meio assim comigo. Então já vamos dizer assim, a cruz ela é loucura para o mundo, mas para nós, poder de Deus. Então deixa eu falar de carros e milhares de carros que Deus tem. Ok? Não tem nenhum ateu aqui, né? Glória a Deus. Misericórdia, não. Amém. Não tem. Ok? Veja bem. Está escrito, tá ou não está? No verso 18 está assim: quando subiste em triunfo às alturas, o Senhor Deus levantaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabelecer a sua morada. No verso 19, bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Mas veja bem aqui, nós estamos falando de um cortejo. No verso 18, nós estamos falando que ele subiu para a vitória. Então, aqui, cada passo que nós vamos dando no texto, nós vamos se aproximando aqui do objetivo central, que é a cruz do Calvário, ainda que não perceba agora. De fato, a cruz aqui não é um silêncio em Salmos. Ela simplesmente ainda não está revelada a vocês. Vamos revelar ela. Quem quer? Diga amém. Então Deus já está respondendo a algo que já está acontecendo no futuro. Davi está sendo usado por Deus para revelar algo que já está acontecendo no futuro. Vocês estão comigo, sim ou não? Então veja bem, vamos começar agora a entrar em alguns pontos importantes. Abra a Bíblia sua em Deuteronômio capítulo 30, no verso 12. Vamos abrir esse texto, pode colocar também aqui no retro. Tá? Veja bem. Quando nós falamos da salvação, que Cristo morreu na cruz do Calvário, nós estamos falando que ele foi entregue a um sacrifício, ele foi entregue à morte. Estão comigo? Diga amém. Mas o que foi que fez com que Jesus ressuscitasse? Foi só a vontade do Pai? O que foi que Jesus, o que foi feito ou o que ele fez para que ele pudesse ressuscitar diante do sacrifício da cruz do Calvário? Ele cumpriu o que estava escrito. Mas veja bem, Deuteronômio capítulo 30, verso 12. O que está escrito ali? Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? O que nós estamos falando aqui é de mandamento. O contexto do texto é: quem subirá para trazer o mandamento a nós, para que nós possamos obedecer? Esse primeiro texto, ele não é interpretado porque não é fácil, mas Paulo interpretou ele. E lá em Romanos capítulo 5, você já vai ver isso. Moisés ainda fala desse texto, mas abra lá Romanos capítulo 10, verso 5. E vamos abrir nos textos, que já tudo vai fazer sentido para você. Salmo, tudo vai fazer sentido. Romanos capítulo 10, verso 5. Vou deixar o meu em Salmos.
10:5. Vamos ver aqui. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei. Desta forma, o homem que praticar as coisas viverá por meio delas. Agora você vai abrir Levítico, capítulo 18, verso 5. Vamos lá, vamos cruzar textos agora. Levítico, capítulo 18, verso 5. Obedeçam os meus estatutos e ordenanças, pois quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então nós estamos vendo Deuteronômio liberando uma palavra. Como nós vamos obedecer se está ao céu o mandamento e quem subirá para trazê-lo? Em Romanos, Paulo está dizendo assim, olha, quem obedece viverá, né? Levítico, nós estamos lendo aqui, está dizendo que os estatutos e ordenanças, quem obedece, esse viverá e será salvo. Por que será salvo? Quando você abre Lucas capítulo 10, agora vamos lá em Lucas 10. No verso 28. Uma conversa de Jesus com o doutor da lei. Está escrito assim, Lucas 10, 28. Quando eu falo 28, é o versículo principal. Mas vamos ler do 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida? O que está escrito? Qual é a pergunta que Jesus faz? Né? Daqueles que não creem no Antigo Testamento. O que está escrito? Então, era um perito da lei. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você há? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si. Então Jesus respondeu, você respondeu corretamente, faça isso e... Então, quando nós lemos esses versículos, nós estamos entendendo que não foi um acidente do acaso ou simplesmente amor de Deus por Jesus, por ser o Filho único, que Jesus ressuscitou. E por que outros não ressuscitaram como Jesus? Porque os outros não conseguiram cumprir todos os mandamentos que está escrito na lei. Porque quando o perito pede razão de como ser salvo, Jesus responde, cumpre os mandamentos e seja salvo. O que é isso? Tenha vida eterna. Então o que acontecia é que os judeus nunca conseguiram cumprir os mandamentos. Nunca conseguiam obedecer. Porque ainda creio que não havia revelação de Cristo, porque o mandamento ainda estava distante, simplesmente arquitetado em uma pedra, escrito, para que se cumprisse. O coração do homem corrompido não conseguiria cumprir todos os mandamentos que está escrito. Porque a Bíblia diz que se você descumprir um mandamento do Antigo Testamento, você pegou e quebrou todos os mandamentos. Então não era possível cumprir todos os mandamentos, mas o perito pede razão de vida eterna. Jesus diz assim, o que está escrito? Então eu quero dizer para você que Jesus não se preocupou com o diabo, Jesus não se preocupou com Satanás, Jesus não se preocupou com que havia as armadilhas do inimigo sobre ele. Jesus focou em obedecer os mandamentos. E está cheio de gente dizendo, ai pastor, eu estou na luta, eu estou na guerra, ai pastor, o demônio me visitou, o Satanás me pegou, mas pegou por quê? Você está preocupado em fazer o que na sua vida espiritual? A Bíblia diz, cumpre os mandamentos e você terá vida eterna. E por que isso agora é possível para nós? Porque isso é possível para mim e para você? Porque de fato o mandamento é
Cristo, porque ele desceu do céu e ele sendo o verbo, ele sendo a lei, ele veio se fazendo carne, habitou entre nós, ele venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele cumpriu o mandamento, e hoje para nós o mandamento é Cristo, e todos que morrem com Jesus ressuscitarão com Jesus.